Beleza, gente? Então vamos lá. Galera, bom, vou só repetir tudo que eu tinha falado até agora, né? Então, assim, para quem não viu, tava comentando que esse material aqui a gente montou para essa aula. Eu não vou entregar ele hoje no final, tá? O que nós vamos fazer é o quê? A gente vai incrementando ele, então se tiver ajuste, se precisar colocar as coisas, eu vou colocando nele, tá bom? Eu tinha programado para a gente fazer tudo básico, para a gente poder estar com um Minikube rodando na nossa máquina e entendendo como funciona, dentro das 3 primeiras semanas. 3 ou 4 semanas eu tinha essa expectativa. Como hoje a gente vai adicionar um ponto sobre o Docker, e a gente vai acabar demorando um pouco mais, um pouco mais sobre do que eu esperava, tá? Pouca coisa para a gente poder dar sequência. Então, como eu disse agora há pouco, o material é todo copiado da internet, então vocês podem, às vezes vocês vão ver alguma referência que vocês já tinham visto, alguma imagem que você já viu em algum lugar. Todos os links de onde eu copiei todo o material, ele vai estar disponível no final, tá bom? E, cara, a ideia é grupo de estudo, então é uma interação. Então, o quanto mais vocês quiserem participar, dar suas opiniões, contar a experiência que já teve, fica melhor para todo mundo. A gente vai limitar o tempo hoje em 1 hora, correto? Que é o tempo que a gente está separando para isso. E hoje, como não vai haver parte prática, a gente vai tocar essa 1 hora de conversa, né? De slides e tudo mais. Vamos ver se chega até mais ou menos onde eu preparei para que a gente pudesse ter para a data de hoje. Beleza? Então, qual que é a ideia? A ideia nossa aqui é a gente começar a criar esse encontro nosso. Né? É diferente de uma ideia de meetups. Eu sei que a gente já tinha uma rotina antes, que daí alguém buscava um conteúdo e apresentava. A ideia é que a gente comece a criar o que seria o nosso Tech Day, né? um Tech Talks, né? Para a gente começar a ter conversas sobre tecnologia e inovação, trazer assuntos novos e, como eu disse da outra vez, qualquer coisa que venha a agregar ao nosso dia a dia. É um lugar legal para a gente trazer como fórum de discussão de novas tecnologias, novos assuntos, alinhando todo mundo que puder estar presente, beleza? Bom, começando com o assunto de hoje, né? Eu coloquei aqui o primeiro slide, vamos aprender algo novo, né? Talvez não seja tão novo para a maioria das pessoas, mas é o assunto que a gente vai começar. E a primeira pergunta é, só os velhos como eu vão lembrar disso, de onde vem essa logo, né? Quem já viu essa logo em algum lugar? E aí, a gente vai pensar, lógico, a maioria que conhece o Kubernetes já vai dizer que essa logo, ela vem do Kubernetes, né? Mas eu que sou um cara muito mais jovem aqui, essa logo me remete a algo que me deixa muito nostálgico, certo? Que é o melhor navegador de internet que já existiu. Né? A gente teve o Netscape aí, que foi o melhor navegador que já existiu na internet, e ele usava exatamente uma logo muito parecida com a logo do Kubernetes, que a gente vai estar dando uma estudada aqui. Ok? Bom, para a gente começar a falar de Kubernetes, a gente vai ter que falar um pouquinho de containers, tá bom? Antes da gente entrar nesse assunto. Para isso, qual que é a ideia do container? Eu sei que eu vou estar chovendo no molhado e repetindo coisas para a grande maioria que já lida com Docker, tá? E com container, já conhece o conceito, mas eu vou trazer bem rápido aqui qual que é a ideia. Né? A ideia do container, ela não vem da área de TI. Né? Como a gente sabe, a ideia do container, ela vem para resolver um problema de logística. Né? Como que eu posso transportar diversos objetos em diversos meios de transporte? Né? Como que eu faço o encaixe, por exemplo, para colocar um carro no avião, um carro dentro do barco, barris, petróleo, dinheiro, grãos, né? Como é que a gente consegue colocar todos esses itens dentro do mesmo de transportes diferentes, né? Como que eu faço isso? Então, a indústria logística, ela resolveu isso através da criação de um padrão, né? Esse padrão, ele foi criado para abstrair as diferenças que existem, tanto daquilo que precisa ser transportado para aquilo que vai transportar os itens que a gente precisa levar. Né? Então veio-se a ideia do container, né? Foi criado um container. Ele segue um padrão, ele tem algumas medidas padrões que ele pode ser utilizado, mas esse mesmo container é capaz de ser encaixado numa empilhadeira, num guindaste, pode ser encaixado num caminhão, num navio, né? Ou mesmo num trem de carga que pode levar. E dentro dele, pelo espaço que ele tem, ele pode levar qualquer coisa lá dentro. Ele é construído de forma, muitas vezes, a ser impermeável, a trazer segurança, a trazer qualidade no transporte do item que você precisa. Tá?
Então, a ideia do container veio para que a gente pudesse, então, abstrair as mesmas diferenças quando a gente fala de tecnologia. Porque a gente tinha um problema, né? Você trabalhava com sistemas operacionais diferentes, né? Muitos de nós viemos do Windows, outros vieram do Mac, outros vêm do Linux, criam sistemas de forma diferente. E toda vez que a gente tinha que fazer essa implantação, a gente precisava que o pessoal de TI das operações subisse uma máquina daquele tipo Y, tipo Z, ou daquela versão específica. E acabava acontecendo situações bem desconfortáveis. Quem já mexeu com a área de suporte sabe que quando a gente vai subir sistemas de uma forma tradicional, a gente acaba criando uma heterogeneidade, né? Ou seja, um múltiplo, né? Uma grande variedade de sistemas operacionais diferentes que acabam atrapalhando a nossa implantação. Alguém pode fazer o favor de mandar... Tá no invite. O invite tem o link. Tranquilo. Vamos continuar, desculpa. Acaba trazendo, então, um mix, né, de variedade de sistemas que a gente tem que gerenciar. Eu atuei um tempo numa empresa aqui chamada Crefisa, né? Acho que ninguém de vocês não conhece a empresa do cachorrinho. E o que acontecia lá dentro? A gente tinha... cada sistema rodava dentro de um SO diferente. E quando eu digo SO diferente, não é sistema operacional, na verdade. Rodava em cima de uma versão de sistema operacional diferente, né? Então, eu tinha o sistema de financiamento que foi desenvolvido por uma empresa X, que ele só rodava no Windows Server. Eu tinha um sistema novo da empresa Y, que ele rodava no Windows 2012. Eu tinha outro que só rodava no 2016. E eu tinha, por exemplo, sistemas que não, aplicações que, devido às suas construções, elas não conseguiam utilizar todos os recursos de uma máquina. Então, o que acabava acontecendo? Esse sistema que eu citei, por exemplo, do financeiro, ele rodava em 120 instâncias diferentes. Nossa, mas ele era pesado assim? Não, ele não usava todos os recursos da máquina. Ele estava ali sempre em 10% da CPU e usava de 15% a 20% de memória. Mas devido ao número de conexões, número de arquivos abertos e tudo mais, ele não conseguia crescer. Então eu precisava cada vez mais abrir uma nova máquina, abrir uma nova máquina, abrir uma nova máquina, abrir uma nova máquina e assim por diante. E a gente sabe que quando a gente tem que instalar um SO inteiro, a gente tem um problema, porque a gente precisa fazer a instalação completa dele com tudo que ele tem disponível. Tá? Então o container vem para fazer isso, para permitir que a gente abstraia todos esses detalhes técnicos de forma a estar concentrado muito mais em como a gente entrega isso, como que a gente consegue colocar isso dentro de uma plataforma padrão que a gente vai ter, que no caso é o container. Aqui eu já trouxe uma logo do Docker, né, que mostra para mim o container como o principal container que se estabeleceu no mercado hoje em dia, tá? E a gente vai falar dele agora, né? Opa, agora não, daqui a pouquinho. Então, o que são os containers, né? Então, aqui eu só estou dizendo que eu deixei, algumas coisas eu deixei com bastante texto, que é para a gente lembrar das referências depois, não ficar só a imagem, tá? Então, os containers são um modelo de virtualização em nível de sistema operacional que permite executar uma aplicação e suas dependências em processos com recursos isolados. Os containers permitem empacotar facilmente o código, as configurações e as dependências de uma aplicação em elementos fundamentais que oferecem consistência ambiental, eficiência operacional, produtividade e controle de versões. Os containers podem ajudar a garantir rapidez, confiabilidade e consistência de implantação, independente do ambiente. Além disso, os containers oferecem um controle mais granular de recursos, aumentando a eficiência da infraestrutura. Nesse exemplo que eu falei agora há pouco da Crefisa, por exemplo, se eu estivesse usando containers, talvez eu conseguiria escalar muito mais usando menos hosts, né, menos máquinas para esse processo, de forma que eu tivesse uma economia tanto de recursos, né, quanto uma maior eficiência do sistema em si. E aí a gente vem falar dos containers Docker, né? Então o que é o Docker? O Docker eu vou passar bem rápido, mas é uma tecnologia open source que permite criar, executar, testar e implantar aplicações dentro de containers de software. Então ele permite que você empacote um software de uma forma padronizada, comi uma palavra aqui, para o desenvolvimento de software, contendo tudo o que é necessário para a execução, o código, o runtime, as ferramentas e as bibliotecas, por exemplo. O Docker permite que você implante aplicações rapidamente, de modo confiável e estável em qualquer ambiente. Só para a gente saber, o Docker foi criado por uma empresa chamada .cloud, né?
E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que esse código que ela fez, ela acabou colocando ele como open source em 2013, né? E aí, quando ela pegou e viu a popularidade que isso estava acontecendo, ela acabou trocando o nome da própria empresa para Docker e passou a ser a mantenedora do projeto. Então a .cloud passou a ser reconhecida como a própria Docker, tá? Aqui a gente tem um pouquinho, né, da história. Quando ele lança a versão 9, ele deixa como o LXC como ambiente de execução padrão, porque o LXC, para quem já mexia com Linux antes, ele já fazia esse papel de containerização. Eu já conseguia containerizar um sistema isolando a plataforma Linux na camada no space de usuário, né, user space. Eu já conseguia fazer essa separação, né, de forma que conseguia isolar a execução de forma que um ambiente em execução não atrapalhasse num outro ambiente que também já estava em execução. Ok? Então aqui só fala um pouquinho da história, né? Como que ele cresceu e tudo mais. Beleza? E qual é a diferença principal entre as VMs e o Docker, né? A VM, ela tem o objetivo de compartilhar os recursos físicos entre vários ambientes isolados, né? Sendo que cada um deles tem sob a sua tutela uma máquina inteira, com memória, disco, processador, rede e outros periféricos, todos entregues via abstração de software. Então, é exatamente esse o ponto. Então, a VM, o principal, a gente já conhece, que já fez uma implantação, a gente sobe uma VM via VMware, sobe a VM via VirtualBox ou QEMU ou qualquer outro desses virtualizadores. O que a gente faz? A gente instala um sistema operacional inteiro. A gente emula quantos cores essa máquina vai ter, desde que a nossa máquina suporte, a gente diz quanto de memória ela vai ter, qual placa de rede ela vai ter, qual tipo de vídeo ela vai ter. Então a gente cria uma máquina física, né? A gente engana o sistema operacional criando uma camada de emulação de máquina física, né? E é isso que acontece com a VM. O que acontece com o Docker? A diferença do Docker é que esse modelo de virtualização ele está no nível do sistema operacional. Então, a gente não tem uma visão da máquina inteira. A gente só precisa que exista um kernel por baixo. E abaixo desse kernel, eu consigo fazer com que tudo que eu precise para a minha aplicação esteja ali, sem se preocupar se abaixo da camada física eu tenho 1 ou 2, 3 processadores, se eu tenho X de memória ou não tenho. Eu não tenho que ter essa preocupação quando eu estou trabalhando com o Docker, né? Quando eu estou containerizando, né? Quando eu estou, sim, criando a infraestrutura, tudo bem. Mas quando eu estou usando o Docker como um usuário, como um desenvolvedor, eu não tenho que se preocupar com isso. Eu subo o Docker e ele automaticamente vai abstrair essas informações para mim, né? Dessa forma, ele vai criar um namespace separado, onde eu posso ter, então, o quanto eu quiser de RAM, de processamento de disco, desde que seja uma parte fracionada do todo que está disponível na minha máquina. Aqui tem um exemplo, né, uma imagem que mostra um pouquinho para a gente entender, né, onde eu tenho uma estrutura de VM de um lado, onde a gente tem ali o server, o host, né, que é o SO, um hypervisor, e daí eu vou ter as VMs, onde eu vou ter lá um novo SO, novas bibliotecas e aplicação, seja na máquina 1 e na máquina 2, e a diferença que eu tenho com o Docker, né, onde eu tenho também o server, eu tenho o sistema operacional base, mas aí eu tenho o quê? Eu tenho um runtime de container, que é o Docker Engine, por exemplo, e aí eu consigo colocar em cima dele o quê? Somente a minha aplicação e as bibliotecas que são necessárias para aquela aplicação. Ok? Só para a gente entender então as principais partes do Docker, né? O que acontece? O Docker ele tem uma camada, ele tem uma arquitetura cliente-server, né? Exatamente isso que ele faz. Então a gente tem um daemon, né? Que ele faz o trabalho de construção, execução e distribuição dos containers e das imagens, né? E o client, que é a ferramenta que a gente vai usar para conectar no nosso daemon, né? Tanto que, por exemplo, quando a gente acha, muitas vezes a gente acha que a gente está executando o Docker ali, aquele comando está fazendo tudo. Mas na verdade não. Como a gente normalmente instala o Docker e a gente usa o Docker na própria máquina, a gente dá um Docker PS, por exemplo, para ver os processos que está rodando, a gente está usando na máquina atual. Mas, por exemplo, se eu tiver uma máquina virtual hosteada na minha máquina e dentro dela eu tiver um Docker, eu consigo mudar para que o meu Docker da minha linha de comando conecte dentro da minha máquina virtual que está rodando o Docker, tá? Um exemplo quando isso acontece é no Docker Toolbox, né? Que daqui a pouco eu vou falar o que é, mas que é isso que acontece. O Docker está executando na sua máquina, o cliente está na sua máquina local, mas conectando dentro de uma VM
onde na verdade está rodando o Docker Daemon, né? Então aqui nessa imagem do lado eu só estou mostrando, né, que a gente tem o que? Os containers, as imagens que fazem parte desse processo. E então a gente tem uma parte que é um CLI, uma API, que isso é muito interessante. Então o Docker Daemon ele roda uma API, então, ou seja, eu consigo construir aplicações que conversem com essa API, tá? Então por isso que a gente tem o Portainer, por exemplo, que é uma interface que consegue conversar com o Docker Daemon. Eu vou ter o próprio Kubernetes que conversa com a API do Docker Daemon e tudo mais. Beleza? Bom, o Docker é formado então pelo que a gente já entendeu, pelos containers, né, que são o quê? Os containers é sempre como base uma imagem, então a gente vai aprender a diferenciar o que é uma imagem e o que é um container, tá? Então o container, ele é como se fosse é como se a imagem fosse uma classe, né, a definição de uma classe, e o container fosse então a instância daquela classe, né, se a gente pensar isso tanto em C# quanto em Java, por exemplo. Né? Eu sou do Java, então é Java aqui, mas a gente é a mesma ideia. A ideia é que a gente tivesse o quê? Uma definição, né, como se fosse uma receita de bolo, e a gente tivesse um bolo feito com aquela definição, ok? Com aquela receita. Né? Então, por isso que quando a gente fala de container, a gente está falando dos vários containers que podem estar representando a mesma imagem. Tá? Quais são as principais características dos containers? É a portabilidade da aplicação, né? Ou seja, eu consigo levar a aplicação de ambiente para ambiente por causa dos meus containers, eu consigo fazer uma movimentação sem perder algumas configurações, sem perder o que eu criei em si. Eu consigo isolar os processos, né? Então, por exemplo, a princípio, tudo que acontece dentro de um container acontece de forma isolada. Então, se há uma sobrecarga de memória, mas eu defini um limite, aquilo vai estourar e vai ter problema apenas dentro daquele container, né? Se eu tiver um problema de crash, né, de uma biblioteca, aquilo vai acabar apenas com o meu container e aquele container vai acabar morrendo, né? A prevenção de violação externa, né, ou seja, eu impeço que aquele Docker, então, ele viole qualquer variável de memória externa, qualquer tipo de problema que acabe fazendo um despejo no meu SO e a gente acaba tendo uma tela azul da morte, do Windows, por exemplo. Né? E eu consigo fazer o gerenciamento do consumo de recursos, limitando o que cada container pode ou não acessar. O outro é a imagem, né? O outro elemento que a gente tem para falar é a imagem do Docker. Então as imagens são templates, né? Como eu acabei de falar há pouco, que dizem como que a minha aplicação vai rodar, né? O que a imagem tem de definição? A imagem, ela define para mim qual que é o kernel, né? Qual que é a base da imagem que a gente vai estar usando. Então, na imagem que eu coloquei aqui, na figura que eu coloquei, a gente consegue reparar que, por exemplo, eu tenho uma imagem que é o container 6, que ele é baseado numa imagem Linux chamada Alpine, que ela é mais leve, e eu tenho aqui vários exemplos, né, de imagens diferentes, né? Então, eu tenho aqui, ó, a imagem 01, que tem 2 containers, que ela é uma imagem de Wildfly, que roda em cima de uma imagem de Java, que roda em cima de uma imagem base, que é o Debian. Então, olha só que interessante, a minha imagem ela pode ir herdando outras imagens, né? Então eu posso pegar uma imagem base, herdar ela e adicionar comandos, componentes e mudar até qual que é o comando de início daquela imagem. O terceiro item que a gente tem importante no Docker é o Dockerfile, né? Que são o quê? São os scripts que a gente usa para gerar as nossas imagens, né? Então, isso aqui seria a receitinha de bolo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui, vai executar ela e ela vai, então, gerar para a gente uma imagem, né? Que seria, então, a minha classe que eu citei agora há pouco, a minha definição de como que roda um container, tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou usando uma imagem base que é o Ubuntu. Eu estou dizendo que eu sou o mantenedor dessa imagem. E eu estou usando alguns comandos, né, do Linux para fazer a atualização, para instalar o programa que eu quero, para determinar para onde que eu quero redirecionar uma saída ou outra coisa, que é um fato bem legal, né? Que o que acontece? Eu estou fazendo um redirecionamento, por exemplo, para que todo access log, que normalmente seria gravado num arquivo, né, nessa linha aqui, ó, ln-f/dev/
stdout, eu estou dizendo que ela vai sair para a saída padrão do console, né? E a de erro vai sair para a saída padrão de erro do console. Isso aí é uma prática legal para a gente poder capturar o log lá fora do Docker, né? Por fora do container. Estou dizendo qual é a porta que isso vai rodar e qual é o comando de entry point, né? Ou seja, o entry point, ou seja, onde que eu inicio a execução e qual é o comando que vai ser executado dentro do endpoint. Por que é legal esse comando? Só um detalhe muito interessante. O container, ele só vive enquanto o comando estiver sendo executado. Então, qual que é a ideia do container, que é até interessante? É que ele rode apenas uma e única aplicação. Então, se eu vou desenvolver uma página web em PHP que usa MySQL, eu não vou rodar um Nginx que roda a página em PHP e um banco de dados. Eu vou rodar apenas uma das duas aplicações. De forma que eu consiga controlar que quando der problema na aplicação principal, o container morra, né? Ele acabe. Então, por isso que o comando de início ele é muito importante, porque é ele que determina quanto tempo a imagem vai ficar viva, né? Quanto tempo que a imagem está rodando. Então, por exemplo, se eu estiver rodando uma aplicação em .NET Core, eu vou estar dando um .NET e a minha API, né, a minha biblioteca, e ele vai subir aquele serviço. Se de repente acontecer alguma coisa e ele morrer, o container morre junto, né? Então eu sei que a minha aplicação deu problema porque a minha imagem principal acabou. Assim também como eu posso colocar algo para ser executado e assim que ele terminar a execução daquele comando, o container morre e libera todos os recursos que estão sendo utilizados. Para que a gente possa ter tudo isso, a gente precisa de um organizador. Quem já mexeu com o Nugget ou com o Maven, por exemplo, sabe que a gente tem como versionar as nossas bibliotecas, né, que a gente gera dentro do código. Então, o Docker é a mesma coisa. Ele possui um registry, né? O que é esse registry? É um repositório onde eu consigo colocar todas as minhas imagens e versioná-las, tá? O registry, só para vocês terem uma ideia, hoje as ferramentas que comportam Nugget, que comportam RPM, que comportam os jars, né, o Maven, elas também comportam o Docker, né? Então, por exemplo, se eu instalar hoje um Nexus ou um Artifactory, eu vou ser capaz de também usar ele para fazer registro das minhas imagens, tá? Por que é legal eu manter as minhas imagens registradas? Porque quando a gente estiver num ambiente de orquestração, eu consigo, por exemplo, pela numeração da imagem, né, porque eu posso versionar ela, eu posso, por exemplo, fazer um rollback. Vamos dizer que eu faço uma atualização do meu app, do back-end, ele vai para a versão 4.15 e aí ele falha. Eu posso fazer uma regra para que, houve falha na 4.15, conecte no registry, puxe a 4.14 e volte a réplica ao jeito que estava anteriormente. Então eu consigo fazer a gestão das minhas imagens de uma forma muito mais inteligente. Beleza? E aqui é o resumo, né, dessas partes, onde que elas se conectam entre si. Né? Então eu tenho o Docker CLI, mais à esquerda da tela, vou ter a minha API REST, que conversa com o meu daemon, vou ter o meu daemon, que vai estar gerenciando as minhas imagens, guardando uma cópia das minhas imagens e criando os containers com base nessas imagens, e vou ter os Docker Registry, que vai ser algum lugar onde eu vou ter, então, imagens prontas com ferramentas e utilitários que eu vou usar no meu dia a dia. Detalhe, isso aqui eu coloquei para uma explicação. Hoje, para a gente fazer a instalação do Docker, a gente pode utilizar tanto o Docker for Windows, o Docker já vem por padrão, a versão Community e a versão Enterprise a gente já tem para Linux também. Então a gente tem o Docker for Mac e a gente tem o Docker for Windows. Qual que é o único problema que a gente tem hoje em relação ao Docker for Windows? O Docker for Windows ele foi feito para rodar apenas com as versões Pro, Enterprise ou Education. Então a versão Home, né, e as versões Pro Enterprise que estão antes de uma determinada versão do Windows 10, elas não têm suporte ao Docker for Windows. O que a gente precisa fazer? Instalar o Docker Toolbox, tá? Então o que acaba acontecendo? O Docker Toolbox ele vai criar uma Docker Machine sobre uma máquina virtual, tá bom? E a gente vai conectar através do Docker Terminal, que vai ser como o Docker Bash, como o Git Bash e outras coisas assim, onde a gente consegue então conversar com a nossa máquina virtual, que na verdade roda o Docker, tá? Então ela não está rodando diretamente conversando sobre
a nossa estrutura do nosso sistema operacional. A gente está rodando em cima de uma máquina virtual e fazendo a comunicação. Qual que é o problema disso? Ele vai exigir algumas mudanças, né? Eu vou ter que desabilitar a virtualização de nível 2 do Windows, porque ele trabalha com o tipo 1, né? Que é o Hyper-V Type 1. E eu vou ter um outro problema que toda vez que eu quiser conectar no meu Docker, quando eu estou rodando na minha máquina local, o Docker for Windows, Docker for Mac e tudo mais, tudo que roda no Docker eu consigo acessar no localhost porta de execução, né? No localhost porta de execução. E tudo que eu preciso rodar no Docker Toolbox, eu vou precisar acessar um IP específico. Então existe um IP onde essa aplicação está rodando, que não é o localhost, que vai ser alguma coisa 192, alguma coisa 100, que na verdade então é a máquina na qual está rodando o Docker de verdade dentro da sua máquina, tá? Então essa é a pequena diferença que acaba acontecendo quando a gente vai usar o Docker Toolbox, tá? Fora várias configurações que a gente tem que fazer na máquina, porque a gente acaba desabilitando, e quando eu quero usar o Toolbox, às vezes eu não vou conseguir usar uma outra virtualização, porque eu tive que desabilitar o Hyper-V. Então é um problema que a gente tem quando a gente está usando o Windows. Beleza? Então aqui é só o desenho de como isso acontece, ok? Até agora, tá tudo bem? Tudo certo, pra mim. Ô Marcelo, Só tem Oi! uma pergunta aí. eu mandei uma dúvida ali nas mensagens. É que eu não tô vendo as mensagens, é porque a tela tá cheia pra mim. Pode Ah, falar. tá. A dúvida é o seguinte: o Docker ele tem um host, certo? Aham. SO host. E se esse SO host for Linux, eu posso ainda assim rodar a aplicação Windows baseada no Windows. Por exemplo, eu posso ter uma imagem baseada no Windows, Não. A resposta mesmo é que SO aí, isso. Para que eu rode hoje máquinas Windows, eu preciso ter um host que seja Windows, certo? Então, num host Windows, Mac e Linux, eu consigo rodar Linux tranquilamente. Mas para rodar o Windows eu preciso do host. É por causa eu vou só voltar nesse detalhe aqui, ó. Por que eu consigo rodar o Linux no Windows? Porque na verdade ele cria uma VM em cima, tá vendo? Né? Eu tenho uma VM em sim. cima. Então o Linux, ele na verdade está rodando em cima dessa máquina que está virtualizada. Então o Docker só consegue pegar o Windows e fazer a conversa direto através da comunicação direta. Então eu preciso que a máquina que esteja rodando, por exemplo, eu consigo rodar um nano server desde que eu tenha um Windows, né, embaixo para poder suportar isso aí. Beleza? Mais alguma pergunta? Bacana, obrigado. Legal? Então tá. Oi, William, manda por microfone. O William fez uma pergunta, mas a Eu mensagem não tá mandei ali só pra deixar registrado. Ô, Marcelo, aí no caso, eu segui a linha de raciocínio de que o host e o daemon ali, o daemon, né? Eles compartilham o mesmo kernel aí no caso. É isso? O host e o daemon compartilham o mesmo kernel, isso. Boa. Beleza? Bora então? Se for necessário, a gente pode montar um bate-papo depois sobre Docker, onde a gente faz hands-on. Vamos subir imagem, vamos fazer alguma coisa e tudo mais. Beleza? A gente pode até colocar nas aulas, nos grupos de estudo depois, para a gente poder ir fazendo isso juntos, tá bom? Kubernetes. Vamos falar do Kubernetes, né? Começa pelo próprio ponto, né? O que é Kubernetes, né? Eu não tenho essa resposta correta. Eu fui num evento do Google em 2016, 2017. E a gente estava no evento e quando eles foram fazer a apresentação do Kubernetes, o que eles falaram? Eles falaram que Kubernetes se lê como Kubernetes, né? O nome correto, a forma correta de se pronunciar é Kubernetes, tá? Por que Kubernetes? Porque na verdade vem do grego, né? Que seria Kubernetes, né? E não seria nem Kubernetes, tá? Que seria o piloto do navio, né? Seria o cara que está ali cuidando do navio, tá? Então a gente começa por aí. E aí vem a primeira pergunta, né? Por que é um leme, né? Por que escolheram um leme como símbolo do Kubernetes? Quem será que tem essa resposta, né? Essa resposta
Ah, acho que foi a piadinha, né? A ideia é bem simples, né? Vamos lá. O que, que o Kubernetes faz, no final das contas? Ele leva containers, certo? Então, a ideia de você trazer a piadinha do Kubernetes para o leme, quer dizer, para o marujo, para o piloto, é na verdade a ideia do navio, né? Onde, porque quando a gente pensa em múltiplos containers, qual é a primeira coisa que a gente vai pensar? É no navio, né? Então, é daí que vem, acho que a brincadeirinha, né, que a gente tem sobre o Kubernetes, tá? E aí eu já falei, né, Kubernetes. Ah, K8, né, vocês já devem ter visto por aí em muitos lugares escrito K8S, ou alguns lugares que chamam apenas de Cube, tá bom? Espera só um pouquinho, vamos lá. Eu vou ter que fazer um ajuste aqui, que eu vou ter que pegar a bateria. Bom, a palavra Kubernetes, né, ela vem do grego Kubernetes, né, que eu já acabei de falar aí, tá bom? Só um segundinho, pega a bateria pra mim. Bom, e o K8, como eu acabei de escrever ali, é um trocadilho, né, com o nome Kubernetes, que na verdade simplesmente significa K mais 8 caracteres mais S, tá? Então, toda vez que vocês virem essa referência de K8S, na verdade o que está acontecendo é Kubernetes. E tem muita gente que adora chamar ele de Cube, né? Tanto que muitas ferramentas vão usar a palavra Cube para poder indicar que está usando o Kubernetes. Espera eu. Obrigadão, Bruno. O Bruno veio dar um help aqui. Tá, deixa eu só colocar aqui para carregar, gente, senão a gente vai ficar sem nada aqui, beleza? Opa. Pronto, vamos lá? Ok. Beleza. Tá. Continuando. Então vamos falar um pouquinho da história do Kubernetes, né? Então, para a gente falar da história do Kubernetes, a gente vai falar um pouquinho sobre 2003, tá? Então, em 2003, o Google, tá? Ele criou um sistema chamado Borg System. É interessante do Google que tudo que a gente acaba vendo, que quando a gente descobre que o Google lança essas coisas, é porque normalmente ele já fez um sistema muito melhor para fazer aquilo, tá? Isso acabou acontecendo tanto com o Borg quanto com o Omega, que eu vou falar daqui a pouco, como aconteceu, por exemplo, como os papers, que deram origem tanto ao HDFS, quanto que deram origem ao Hadoop. São ferramentas, né, o próprio Impala também e outras ferramentas mais. São ferramentas open source que foram baseadas em papers que o Google lançou depois que ele já tinha trocado aquela tecnologia ou melhorado ela. Então, o Borg, por exemplo, é um desses caras. Era um sistema que era responsável para quê? Para gerenciar os clusters em larga escala, né? Então, ele executava várias e várias tarefas em milhares de aplicativos diferentes, em vários clusters, né? Cada um com dezenas e milhares de máquinas. Ele não usava o conceito que a gente está usando hoje de container. Né? Ele usava um conjunto diferente, onde ele tinha ali ferramentas clients, ferramentas onde ele fazia tanto o gerenciamento dos repositórios, né? Como que ele conseguiria manter persistentes os volumes, fazia também a distribuição e o controle para que pudesse ser executado em diversas máquinas. Né? É só a gente parar para pensar, né? Como que o Google conseguiria gerenciar a quantidade de máquinas que ele tem dentro do seu ambiente. 10 anos depois, o que acabou acontecendo? O Google pegou e melhorou esse sistema. Né? Então, o que ele fez? Ele usou um sistema de scheduler flexível que ajudava a escalar, né, essa aplicação para os vários clusters de computação que tinha dentro do Google. Esse scheduler ele se usava de paralelismo, né, para que ele conseguisse ir separando, né, e distribuindo isso de forma automática. Ele fazia compartilhamento de estado, né? Como é que eu consigo manter o estado de uma aplicação, ou seja, se eu preciso que a aplicação A esteja nesse estado no momento, como é que eu faço para que, se eu tenho 10, 20 cópias dela, ele continue sendo da mesma forma, com o mesmo estado, né? Ele mantinha um sistema otimista de concorrência e ele ajudava então que a gente conseguisse extrair até o último bit de dado de esforço computacional que o cluster conseguia dar. Né? De forma que eu poderia fazer o quê? Endereçar diversos tipos de trabalho com altos volumes e altas cargas, tarefas batch e tudo mais, como por exemplo o próprio Bigtable que rodava, né, em cima de uma estrutura que o Omega foi introduzido, tá bom? Em 2014 a gente tem a liberação do Kubernetes. O que aconteceu?
O Google pegou esse paper que ele tinha lançado em 2013, contando um pouco sobre o ômega. Eu acho que acabou, isso é eu não achei isso na história, né? Mas provavelmente deve ter havido uma pressão de liberar um pouco mais como que isso funciona. As pessoas devem ter ficado muito interessadas nesse funcionamento do ômega e do Borg. Então, o que acabou acontecendo é que eles liberaram o código-fonte, né? Com o nome de Kubernetes, né? Isso foi colocado já direto no GitHub. O que acabou acontecendo é que menos de um mês depois, né, um mês, quer dizer, praticamente depois, a gente viu que alguns grandes players começaram a se interessar pelo código, né, porque tinham lido o paper e começaram a entender como ele funcionava, né. Alguns desses foram a própria Microsoft, a Red Hat, a IBM e a própria Docker, já se juntaram à comunidade de Kubernetes para poder mexer nisso. E olha só que interessante, não sei se alguém tinha reparado, mas a logo do Kubernetes, ela tem 7 pontas, ela não tem 8, né? Ou 6, ou um cruzamento que na verdade seja uma quantidade de sempre múltiplo de 2, né? Por quê? Porque o nome oficial do projeto, quando foi lançado, era Projeto 7 de 9, tá? Então acabou ficando o leme com 7 pontas, tudo bem? Então, estamos só falando de história, tá? Então, em 2015 a gente tem a primeira versão, isso é legal, e o que acaba acontecendo que a gente precisa entender. O Google, quando ele lança a versão 1.0 do Kubernetes, ele se junta com a Linux Foundation e ele cria, então, a Cloud Native Computing Foundation, né? Por que é legal a gente saber disso? Porque hoje, a maioria das ferramentas que vem para Kubernetes, que rodam em cima do Kubernetes, elas têm um certificado, por exemplo. A gente consegue encontrar ferramentas que são certificadas pela CNCF para rodar em cima do Kubernetes. Então, elas recebem um selinho dizendo que ela foi feita e ela está preparada, ela é estável e ela é capaz de rodar dentro de um Kubernetes da forma que eles especificaram que seja a melhor forma, né? A gente vê também que nesse mesmo ano outros parceiros entraram para a comunidade e a gente tem a primeira conferência de Kubernetes realizada, né, no mundo. Em 2016, a gente começa a ver que isso vai melhorando, quanto mais a comunidade vai participando, vão surgindo novas ferramentas. Então, no começo de 2016, é lançado o Helm. O que é o Helm? O Helm é o gerenciador de pacotes do Kubernetes, né? Como a gente vai ver quando a gente estiver vendo a arquitetura de desenvolvimento de uma ferramenta, né, de uma aplicação no Kubernetes, a gente vai ver que a gente depende de múltiplos arquivos. São muitos arquivos que a gente vai precisar. E esses arquivos, a gente tem que escrever eles na mão ou numa ferramenta e tudo mais. O que acaba acontecendo? O Helm acabou se tornando um repositório de pacotes, onde eu já tenho ferramentas que já são comuns de mercado, de forma já preparadas para rodar no Kubernetes, né? Então, como que eu faço isso? Eu consigo puxar um pacote, por exemplo, de um Sonar estável e fazer a instalação. Já vem configurado com tudo que ele precisa. Eu não preciso me preocupar se precisa de um service, que a gente vai ver o que é, se roda num pod, se roda em 2 pods, se precisa de um volume, se não precisa. O Helm já abstrai isso para você. E o Helm, ele tem tanta coisa, mas tem tanta ferramenta dentro do Helm, por exemplo, que hoje eu consigo subir, por exemplo, um nó de Ethereum. Se eu quiser ser um minerador de Ethereum, eu consigo simplesmente instalar o Kubernetes, instalar o Helm e já tenho em menos de 10 minutos um minerador de Ethereum para gente. Eu consigo instalar um Elasticsearch completo, com tudo que ele precisa, né? Com dados, master, clients e tudo mais. Tudo porque o Helm está ali para ajudar, tá? Logo, você vê, menos de um ano depois, a gente já começa a ter a conferência de Kubernetes sendo feita na Europa. E aí vem uma nova ferramenta, que também é muito boa e é a ferramenta que a gente vai usar durante esse treinamento, que é a que eu recomendo para a gente fazer os testes, né? Que vai ser o Minikube, né? O que o Minikube, né, o Minikube faz? Ele é uma ferramenta que ele lança um cluster, né, de Kubernetes na sua máquina, né? Então eu consigo subir um ou mais clusters, eu posso criar diversos clusters com perfis diferentes e consigo testar praticamente tudo o que é necessário para a gente validar se os nossos arquivos de configuração do cluster estão corretos ou não. E consigo até escalar. Se eu tenho uma máquina potente o suficiente, eu consigo lançar uma aplicação e fazer o escalonamento automático dela também, da mesma forma. Legal? Em 2016, a gente tem um novo projeto, que é o projeto KOps, que é um projeto que facilita a vida de quem precisa instalar o Kubernetes. A partir de agora, com uma linha de comando, eu consigo subir um cluster inteiro, né? Então, eu quero 5 masters, 20 nós, do tipo tal, na rede da AWS tal, na rede
do Google, né, no GKE ou na rede da Amazon, eu consigo subir com uma linha de comando, certo? Eu consigo dizer o que eu preciso, quantos nós eu preciso, quais são as redes, e ele vai gerar isso para você. Então, facilita muito o processo de administração do cluster, tá? E em 2016 também a gente tem a primeira experiência, né? O que acaba acontecendo? O Google, ele já tinha pegado e também lançado dentro da sua nuvem o Kubernetes como uma ferramenta de clusterização. Só que ele não tinha tornado ela pública ainda, né? A gente ainda não estava na versão que a gente chama de GA, tá? Que é a versão disponível para uso geral, tá? O que ele estava? Ele estava indo num preview. E aí vem a primeira ferramenta, né? A primeira aplicação de famosa que usa esse cluster para suportar suas aplicações e conseguir escalar de forma rápida. Todo mundo conhece, eu acho que todo mundo, a não ser que estava em outro planeta, não sabe o que é Pokémon GO, né? Mesmo quem não gosta, certo? Bom, o que acaba acontecendo? Em 2017 a gente tem ali o Istio, né? Que é um assunto bem legal, mas que só para a gente falar de Istio, a gente precisaria de 2 ou 3 semanas só para falar desse cara e de tudo que ele traz, né? Todo o conceito de service mesh e tudo mais, para a gente gerar então, que vem para que a gente faça a construção de microserviços de uma forma melhor dentro de uma nuvem Kubernetes. Porque vamos lembrar, o Kubernetes ele não foi feito para microserviços, ele foi feito para aplicações em geral. Então eu posso rodar qualquer aplicação nele que precise de algum tipo de escala. Só que o Istio ele vem então para trazer recursos, né, e resolver problemas que a gente tem quando a gente faz o deploy natural de microserviços. E também em 2017 ainda a gente tem um negócio muito importante. O Docker, a gente acabou não falando aqui, mas o Docker, ele já tinha o seu próprio orquestrador, né? Ou ele já tinha isso, que era o Docker Swarm, que já fazia todo esse processo e mais ou menos aquilo que o Kubernetes faz, que é gerenciar a escala da aplicação, coordenar as imagens, coordenar configurações e tudo mais. Só que ele tentava colocar isso no mercado. Algumas pessoas usavam e muitos provedores usavam o Docker Swarm como ferramenta de disponibilização de container. A gente vai ver que tanto a AWS quanto a Amazon quanto o Google tinham um serviço de container que usava alguma outra coisa. Ou usava o Mesos, ou usava o Docker Swarm, ou usava algum outro tipo de orquestrador, né? Mas o que acaba acontecendo em 2017 é que a própria Docker, na sua instalação, já se rende ao Kubernetes. Então, mesmo ela já tendo a sua ferramenta de orquestração, ela começa a entregar o Kubernetes como ferramenta de orquestração direto na instalação. Tanto que hoje, para instalar o Minikube, eu não preciso instalar o Minikube. Se eu já tenho o Docker for Windows, o Docker for Mac, eu posso simplesmente ir no menu do Docker e mandar fazer a instalação do Kubernetes que já vem incorporada no sistema, para a gente poder usar. E aí o que acaba acontecendo também nesse ano a gente começa a ter as primeiras experiências, né? A gente falou do Google, mas aí a AKS e a EKS lançam o preview das suas versões, né? De como que a gente poderia usar. Foi uma época difícil, eu participei de testes na Azure e foi foda. Sabe quando a empresa pega e usa o usuário para testar? Foi isso, né? Porque o ambiente era instável, demorava demais, você ia subir uma máquina para o cluster, levava às vezes 40 minutos para subir uma máquina para o cluster de AKS, de repente parava de responder todas as portas de rede. Foi um ano foda, foi um ano que eu participei de um projeto complicadíssimo e que, assim, dava raiva, porque nada funcionava direito, tá? E aí, 2018, a gente tem o ano do Kubernetes, né? Porque é o ano em que a gente vai ter a liberação. Então, olha só, as 3 plataformas, com pouco tempo de diferença, elas já começam, então, a lançar a versão de alta disponibilidade, né? A gente já começa a ter uma versão que é de uso geral para todo mundo, que é a versão considerada estável, ok? Beleza? E aí a gente tem as plataformas que então, já que a gente estava falando de Kubernetes, só para a gente falar um pouquinho aqui, a gente acabou criando todo um ecossistema em cima delas. Então, além do Kubernetes, hoje a gente tem ferramentas que facilitam esse processo, como o próprio Rancher. Apenas por curiosidade, quem não sabe, o Neon usa o Rancher sobre o Kubernetes para poder fazer a gestão dos clusters que eles estão implantando. Mas a gente tem, por exemplo, ferramentas que a gente pode criar o nosso próprio cluster interno, como o IBM CP ou o Cloud Foundry da Pivotal, a GetUp, que é uma empresa
brasileira que faz isso, e ela faz sobre o OpenShift, e a própria OpenShift que faz isso, e a gente tem as ferramentas que são vendidas de forma SaaS, né, onde você vai lá, entra na plataforma, escolhe quantos nós, quantos masters, e ela já gera isso para você. Beleza? E até aqui, como foi? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo, tranquilo. Só isso. Tranquilo, irmão. Não. Só isso. Beleza, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho agora da arquitetura do Kubernetes, né? O que nós temos aqui na arquitetura do Kubernetes, né? Então, o Kubernetes, ele é um sistema que ele foi construído em camadas, tá? Cada camada é mais alta, abstraindo a complexidade encontrada nas camadas de nível mais inferior. A gente vai falar sobre cada um desses itens, tá? Aqui, para a gente aprender um pouco sobre cada um deles, como que eles funcionam, beleza? Mas aqui dá pra gente ter uma ideia, onde eu tenho máquinas como o master e os meus nós, onde cada um deles vai ter serviços e aplicações rodando. O que eu preciso entender? Eu preciso entender o que faz cada uma dessas peças para eu saber que quando dá um problema, se o problema está no nó, se o problema está no master, como que eu resolvo esse problema, tá? Talvez para o dia a dia do desenvolvimento isso não seja importante, tá? Mas eu vou detalhar mesmo assim para a gente entender, porque eu acho legal, que é bom a gente saber onde que está acontecendo cada uma das coisas. Beleza? Então, primeiro, a gente vai falar que a gente tem masters e nós. Eu acho que já ficou meio claro, né? Então, cada tipo, a gente vai ter máquinas com determinados tipos dentro da estrutura que a gente monta de Kubernetes, tá? Os masters, né? Eu posso ter um apenas, ou eu posso ter vários, tá? Então, eu posso escolher... não é escolher, né? Eu posso provisionar diversas máquinas para isso. Nas implantações que eu faço e nas implantações que você vai pegar próprias da AKS ou da Amazon e da Azure, você vai ter 3 nós de master, normalmente, tá? Esses 3 nós, eles garantem que você vai ter alta disponibilidade. Normalmente, o que você vai fazer? De preferência, você vai colocar 2 nós numa subnet e um outro nó numa outra subnet de disponibilidade, para você não correr o risco de repente dar um pau numa subnet e você ter problemas. Ou até mesmo colocar os 3, cada um em uma subnet, né, numa área de disponibilidade dentro da nuvem onde você está. Beleza? E as outras máquinas, elas são os nós, beleza? Então, eu acho que é bem tranquilo isso aqui. A gente tem um servidor e a gente vai ter os nós. Vamos lá. O que o master tem, tá? Que é o nosso server, né? Que é o principal. Ele vai ter alguns componentes, beleza? Quais são esses componentes? É o etcd, tá? O que é o etcd? Eu já vou falar ali na frente, né? Eu vou entrar em detalhes depois. Então, a gente vai ter uma ferramenta que é o etcd, que é basicamente um banco de chave e valor. Eu vou ter o Kube API Server, que nada mais é do que uma ferramenta que fornece as APIs, né? Para a gente se comunicar com o nosso master. O Controller Manager, que vai ser responsável por gerenciar todos os controladores, então eu tenho vários controladores dentro do master. O scheduler, que é responsável por manter os estados, né, e por escalar a minha aplicação, por mais que a palavra scheduler possa pensar em agendamento, mas é muito mais em escalar, tá? Escalonamento. E o Cloud Control Manager, que não está aqui no desenho, mas eu já vou explicar o que ele faz também. O que é o etcd? Só para a gente ficar mais claro, então. O etcd, ele é um projeto que foi desenvolvido pelo time do CoreOS e nada mais é do que um banco de dados chave-valor. Quem conhece o conceito de banco de dados não relacional, é o banco de dados não relacional mais simples, né? Que é praticamente, ele replica o modelo de um arquivo de properties ou de um arquivo .ini, por exemplo, do Windows ou qualquer outro arquivo. Nada mais é do que um arquivo que possui uma chave e um valor, tá? De forma que esse banco de dados, o etcd, a grande diferença dele, né, assim, para um arquivo properties ou para qualquer coisa assim, é que ele é um banco de dados que ele pode ser escalado. Então eu consigo escalar e manter, né, a consistência dos dados dos diversos nós que o cluster tem. Então ele é usado para isso, ele é usado para descoberta. Então, por exemplo, toda vez que uma máquina sobe, ela informa para o etcd onde ela está,
qual a réplica set, que máquina que ela está, qual que é o IP atual, tudo. E esse banco vai guardando. Então ele tem que ser um banco que sofre atualização a todo tempo e aguenta essas atualizações. Porque toda vez que uma máquina subir, uma máquina descer, que ela trocar de IP, que ela trocar de informação, que ela tiver um estrago, tudo isso vai ser registrado no etcd, que vai replicar isso para todos os nós e vai replicar essa informação para todos os servers, né, todos os masters. Um outro cara vai ser o Kube API Server, que nada mais é do que tudo que eu tenho no Kubernetes eu posso acessar via API. Tudo, tudo. Até mesmo, por exemplo, quando a gente subir uma aplicação e essa aplicação eu não colocar um service, digamos que eu subi uma aplicação e não expus ela para a internet, eu não coloquei ela de forma acessível publicamente. Eu consigo acessar ela via API. Eu consigo acessar tudo no Kubernetes via API, né? E tudo usando o modelo RESTful, né? O modelo RESTful dentro com seus verbos, com os seus HTTP codes, com tudo que faz parte do modelo RESTful. Então, por isso que também o Kubernetes permite que eu consiga construir outras ferramentas para se comunicar com ele, como, por exemplo, para ver o estado do servidor, para poder fazer implantação automática, para colocar um pipeline para fazer integração automática com ele. Tudo isso eu consigo pelo fato dele disponibilizar, então, uma ferramenta de API. Vou ter o Control Manager. O que é o Control Manager? É um cara que é responsável por todos os controllers que hoje rodam na aplicação, tá? Que rodam dentro que rodam dentro do master, tá? Então, alguns deles são o controlador de nós, que ajuda a ver se os nós estão ok, está funcionando e tudo mais. O controle de replicação, que fica controlando se as réplicas elas estão no número corretos, né? O controlador de endpoints, que verifica se os pontos, né, tanto de cada uma das aplicações, as partes de acesso, as configurações, elas estão ok. E, por exemplo, o controlador de token e de contas de serviço, que são as contas pelas quais a gente acessa a aplicação. O Kubernetes ele tem um sistema muito forte de controle de permissão, onde eu consigo travar tudo, né? Eu consigo liberar apenas, por exemplo, a consulta ou a visualização de um pod por uma determinada pessoa, como eu consigo dar permissão dela criar ou não. Então, ela tem uma riqueza de variações na configuração de controle que eu consigo fazer fechar a segurança de forma a ficar exatamente como eu preciso, ok? E o scheduler, né? Então, o que é o Kube Scheduler? Nada mais é, então, do que aquele que vai fazer com que os workloads subam, né? Eu já fiz um pod, eu fiz uma aplicação, o scheduler é o cara que vai ser capaz de fazer essa aplicação subir um pod, 2 pods, 3 pods e garantir, por exemplo, que se eu tenho 3 pods e eu tenho 3 nós, será que para manter a segurança não é melhor eu subir um pod em cada nó? Então é o scheduler que vai ser responsável por fazer isso. É o scheduler que vai ser responsável por perceber que um nó morreu e refazer com que a aplicação continue tendo a quantidade mínima de pods necessários, mesmo que eu perca 2 ou 3 nós do meu cluster, tá? Então, é isso que o scheduler faz. E o Cloud Controller Manager, que esse carinha aqui, ele não existe quando a gente faz o Minikube, mas ele é um cara muito importante. Porque ele fornece a abstração para que eu possa rodar o Kubernetes em qualquer nuvem, tá? Porque eu vou te falar o que acaba acontecendo. Já imaginou se eu tiver, quando eu vou construir uma aplicação, existe um cara que se chama, por exemplo, Persistence Volume Client, que é o quê? É uma requisição de volume, né, de disco, onde eu vou gravar as coisas. Beleza, se eu instalo ele local, eu preciso criar um volume, que é uma pasta, pode ser um módulo NFS, pode ser alguma coisa, onde eu coloco esses dados lá, né? Então isso pode ser um disco, por exemplo. Mas agora, se eu estou na AWS, o que é um volume? Um volume é um EBS, é um disco. Eu não sei, e eu não posso fazer com que forçar, quando eu for criar a minha aplicação, a travar isso na nuvem. A ideia não é que eu coloque assim, não, ele é um disco AWS. Não, ele é um file storage da Azure. Não, ele é um S3. Eu não posso fazer esse travamento dentro do meu arquivo de configuração da aplicação. Então, o Cloud Control Manager é o responsável por ver que toda vez que houver um PVC, né, que é o Persistence Volume Client, ele tem que fazer a transliteração disso para algo da nuvem onde ele está rodando. Então, se é na AWS, ele vai criar um volume da AWS, que pode ser um disco GPO. Não, ele é na Azure. Eu quero fazer um file storage. Então, isso que ele vai fazer para a gente. Ele vai
traduzir isso de forma que tudo que você faça no cluster seja independente da nuvem onde você se encontra. Tá bom? E os nós, gente. O que a gente vai ter nos nós, né? Então, nos nossos nós, a gente vai ter... Deixa eu só ver como é que tá a hora aqui, tá acabando, né? Isso. Então, nos nós, a gente vai ter, então, alguns requisitos básicos para os nossos funcionários. Os nós são bem simples, porque toda a regra, ela tá no master. Até por quê? Porque eu preciso que o nó seja algo que ele morra rápido e que ele suba rápido. Porque se eu preciso, de repente, eu estou na Amazon e eu quero usar aquelas VMs spots. Sabe aquelas VMs spots, né? Aquelas que a gente paga mais barato, só que daí o AWS tira ela quando bem entende porque alguém pagou mais caro, tá? Então, se eu estiver usando essas instâncias vão morrer muito rápido. Eu preciso que o Kubernetes ele entenda isso e ele consiga subir uma outra instância mais rápido ainda. Se ele tiver que instalar SO, instalar todas as ferramentas que ele precisa, se fosse várias ferramentas, isso demoraria muito tempo. Então eu preciso que isso seja um trabalho rápido. Por isso que então eles são bem enxutos, né? Um termo que a gente usava até certo tempo atrás, uns 2 anos atrás, a gente chamava essas máquinas de minions, né? Porque são máquinas praticamente burrinhas, né? Fazem muita coisa, mas praticamente não tem nada dentro delas. Mas então o que elas têm? Elas têm o Kubelet, que seria uma versão pequenininha do client do Kubernetes, o proxy, que é responsável pela rede, e o Container Engine. Certo? Então vamos lá. Container Engine, eu acho que eu não preciso explicar muito, porque a gente já falou lá. Hoje, a maioria das instalações usam o Docker como ferramenta para isso, tá? Então, o Docker acaba sendo a principal ferramenta de container runtime para dentro das nossas instalações de Kubernetes. Não vou falar muito sobre isso aqui. E o Kubelet, que é o quê? Nada mais é do que é responsável por replicar as informações. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá no plano de controle. O que a gente chama de plano de controle é o master, né? É onde está dizendo como que funciona, é o nosso deployment, tá? Então, ele é responsável por ir lá todos os deployments que a gente tem lá e trazer para a nossa aplicação local e fazer com que ela continue fazendo aquilo que ela tem que fazer. Por exemplo, quando a gente fala que o Replication Controller percebeu que eu preciso aumentar o número de réplicas, é com o Kubelet que ele vai conversar. Se ele precisa autenticar alguma informação, vai ser com o Kubelet. Então, é esse cara que é responsável por replicar tudo aquilo que o nosso master manda dentro da aplicação. O Kubeproxy, que é responsável por montar todas as redes. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente vai ter um lugar só para falar como funciona as diversas redes que a gente tem dentro do Kubernetes. Tá? A gente tem várias redes, a gente tem externa, interna, tem entre cluster, tem entre as aplicações. Vou explicar direitinho como isso funciona, tá? Mas é ela que vai fazer com que as requisições vá direitinho para cada um dos containers que está em execução. Beleza? Legal. Gente, até aqui por hoje. Sei que foi muito cansativo, porque foi muito conceito, mas e aí? Feedback. Muito bom, Marcelo. Eu tenho uma dúvida. Diga. O etcd, ele persiste isso tudo na memória do master, né? Do não master. Tipo, não é disco. Exato, não é disco. Para ser mais rápido. Beleza. Mas assim, por isso que você tem as réplicas, né? O que ele tem? Ele tem os arquivos. Todos os arquivos estão lá fisicamente. O que vai acontecer se ele cair, se todos os nós cair? Ele vai subir e vai ler todos os arquivos de configuração de novo. Entendeu? Entendi. Porque quando você submete, você manda um arquivo YAML ou JSON, entendeu? E é isso que ele lê e transforma no etcd. Show. Mais algum feedback aí? Perguntas? Acho que é isso aí. Marcelo, a gente tem que ir lá descer para assinar a carteira. Tá bom. Só um detalhe daí, tá, gente? Bom, eu gostaria que vocês mandassem feedback, o que vocês acharam, se falar pra mim, pra eu ver a próxima aula. Porque assim, os conceitos Ô, aí... Marcelo. Oi. Oh, desculpa te cortar. Eu vi que você deu um overview, foi um overview em si, né? Mas comentou do Helm. Acho que esse é um carinha bem legal para trazer o contexto. Tipo, qual que é a necessidade de usar ele, o que ele acaba otimizando. Legal. Posso O que que você acha? Não, vou colocar sim. Muito boa a apresentação, hein, cara. Tá. Muito boa mesmo. Legal, obrigado.
Ó, porque daí o que acontece? Semana que vem eu tenho que pegar e explicar essa imagem inteira, porque é isso que a gente tem que entender. A gente entendeu agora como funciona a parte física. Mas quando eu for falar de aplicação, eu tenho que entender cada uma dessas caixinhas aqui, ó, dessa imagem que está aí disponível. Daí seria a próxima sexta, e mais a gente colocar a mão na massa e começar a fazer. Sucesso, sucesso. Lembra da gente que usa o Fedora. Beleza. Alguém está escrevendo aí, gente? Fala porque eu não estou vendo as mensagens. Ou se for para eu ler depois, eu leio. Não tem problema não. Beleza? Tranquilo? São 3 horas? Alguém vai fazer a reunião das 3? O que vai ser? Acho que já vale a pena continuar aqui, quem tiver aí. Isso, vamos